Bem-vindo ao Mizushi Recaps. Se curtir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Nossa história começa com um jovem enfrentando o lendário dragão da Terra em uma missão para recuperar os olhos do monstro. Enfurecido por sua indiferença, o dragão atacou, ansioso para fazer do garoto um sacrifício para sua glória. O monstro comemorou um pouco cedo demais e retirou suas garras para ver seus braços se desintegrando como areia. Enquanto o dragão se contorcia de dor, o jovem estava calculando a quantidade adequada de energia para cumprir sua missão. Ele seguiu com um feitiço ofensivo. O vento da decadência, a energia da morte, envolveu o dragão intensamente. Por fim, corroeu o corpo do monstro mítico. O globo ocular rolou até onde ele estava, pegando-o com entusiasmo. O jovem estava ansioso para entregar esse raro item de missão. Infelizmente para ele, o vento da decomposição era muito forte, corroendo até mesmo o olho do dragão. Ele pode ter matado uma fera lendária, mas agora não pode resgatar a recompensa da missão. Se as coisas continuarem assim, ele não poderá enviar dinheiro para seus avós. Antes de chegar a essa situação, foi-lhe prometido uma renda estável. Então, como Karna Necromos, um prodígio de 13 anos de idade e um gênio dotado das habilidades de um necromante e do cargo de sábio, acabou assim? Neste mundo, as pessoas passam pelo rito de passagem aos 13 anos de idade, chamado de cerimônia de revelação. Nessa cerimônia sagrada, os deuses concederão um selo. Aqueles com habilidades inatas usarão seus poderes para o bem da sociedade. Alguns poucos recebem um selo especial. Karna, talentoso, foi um desses sortudos. Com seu trabalho sábio e talento em necromancia jovem, chamou a atenção de notáveis. Seu equipamento era tão valioso que um cavaleiro sagrado talentoso, um mestre de batalha talentoso e o próprio herói fizeram um convite para que ele participasse da principal festa do reino. Ele foi escolhido pela face do reino para emprestar seu poder à missão de subjugar o reino dos demônios. Sendo um jovem sem noção, ele não conseguia se imaginar contribuindo tanto e desempenhando um papel tão importante. Mas o herói o assegurou de que ele estaria assumindo um papel que ninguém mais poderia desempenhar. As recompensas seriam inúmeras. Com o apoio do reino, prometeram-lhe um salário mensal de 200 moedas de ouro. Ao ouvir o valor, os olhos de Karna brilharam com avidez por dinheiro, e todas as suas dúvidas desapareceram. Seus avós apenas o observaram e elogiaram seu desejo por riqueza. Karna prometeu a eles que se tornaria um grande sábio, a fim de ganhar muito ouro. O casal de idosos tentou dizer a ele que não se preocupasse com eles, pois já não tinham muito tempo de vida. Eles só queriam que seu filho saísse pelo mundo e encontrasse sua felicidade. Mas isso é o que Karna sempre quis fazer. Ele só seria feliz quando seus avós fossem cuidados. Desde que se lembrava, seu avô e sua avó o criaram sozinhos depois que seus pais faleceram. Agora que pode, quer retribuir o amor deles e fazê-los felizes. O casal chorou ao ouvir o menino. Abraçando-o, mostraram o orgulho que sentiam. Assim, Karna Necromos juntou-se ao grupo de heróis, partindo em uma jornada com os melhores. O mestre de batalha era uma ameaça no combate corpo a corpo. Ela era capaz de enfrentar demônios gigantescos. A luta era realmente dura e desafiadora, mas ela se esforçava ao máximo. Karna estava ao seu lado, ajudando, usando lama para cegar o enorme demônio. Ele queria dar cobertura, mas acabou ferindo o monstro. Ele caiu no chão, com a pele raspada pela sujeira e lodo. Próximo ao inimigo caído, o mestre de batalha se encolheu com a vitória brutal. Em outra masmorra, o grupo do herói foi cercado por orques selvagens. Karna avançou para aumentar seus aliados, tocou o chão e criou soldados mortos-vivos. O cavaleiro sagrado encarou os mortos-vivos grotescos que prendiam os orques. Um olhar de repulsa surgiu, pois ele era inimigo natural dos mortos-vivos. Quando enfrentaram a demonização do cão de duas cabeças, o herói mostrou sua habilidade com a espada. Karna, animado, avançou, pedindo a Serhiro que conservasse suas forças. Em vez disso, com um aceno de mão, o jovem soltou um tiro fantasma que penetrou profundamente no corpo peludo do demônio. O herói ficou naturalmente atônito. Ele estava tão pronto para mostrar suas habilidades. Mesmo assim, ele manteve o sorriso e elogiou Karna por um trabalho tão bom. Embora ele só pudesse controlar espíritos e objetos ligados a espíritos, Karna pensou que trabalhar mais duro lhe renderia muito dinheiro. Mas se destacar demais e estar no centro das atenções, lhe rendeu a ira de seus colegas de equipe. Talvez ele fosse ingênuo demais, levando a uma conversa séria na jornada. O herói o chamou de lado para se desculpar enquanto ele era convidado a sair do grupo. Karna ficou chocado. Fazia seu trabalho direito, mas estava sendo mandado embora. Que absurdo era esse? Perguntou ao herói o que fez de errado, pois ser expulso o colocaria em apuros. O mestre de batalha insistiu que eles estavam em apuros. Ela não pode atuar como vanguarda por causa dos ataques de Karna.
Não consegue imaginar socar algo que tocou suas técnicas nojentas. O Cavaleiro Sagrado também expressou dúvidas sobre Karna. Ela não suporta a necromancia dele. Ver mortos-vivos a deixa enjoada. O mestre de batalha disse que só o recrutaram por sua magia de renascimento. Agora que o Cavaleiro Sagrado aprendeu o milagre, ele não era mais útil. Karna não conseguiu protestar, então perguntou sobre sua recompensa, o salário prometido. Serhiro parou e lembrou que, como o período de experiência de Karna não acabou, ele não receberia pagamento do bolso do reino. Ao ouvir isso, o herói quase quebrou o cérebro do jovem, mas fez sua cara mais apologética e pediu desculpas por ter sido assim. No final, ele tirou 2 moedas de ouro de seu saco e as deu a Karna como agradecimento pessoal. Assim, ele foi demitido da festa do herói, foi enganado em um contrato de ouro de 200 e não pôde enviar uma única moeda de volta para casa. Esse foi o dia em que ele virou um sábio desempregado. Sua má fama de sábio inútil se espalhou rapidamente. Nenhum grupo de aventureiros o queria. Ser expulso do primeiro grupo arruinou sua reputação, dificultando sua busca por trabalho. Sem opção, ele se tornou um aventureiro autônomo. Essa é a história de Karna até agora. Olhando para o globo ocular deteriorado do dragão, suspirou derrotado. Saiu do transe quando espíritos, chamando-o de mestre, exigiram atenção. Comunicavam-se telepaticamente, pois acharam algo durante a busca. Essas vozes eram da unidade de reconhecimento, caso a caça não rendesse saque. Ele enviava espíritos para procurar itens possivelmente valiosos como recompensa. Olhando através dos olhos deles, ele viu alguns baús vazios inúteis, alguns cadáveres de soldados inúteis, e uma imagem promissora, um portão de metal com detalhes intrincados. Ele deu um zoom nessa imagem e ficou curioso para saber o que poderia estar lá dentro. Karna parou por um segundo e o velho espírito ao lado dele perguntou o que estava errado. Sem responder, o jovem simplesmente saiu correndo na direção dos portões. Em sua mente, as perguntas sobre por que haveria um castelo fechado nesse lugar flutuavam. Um castelo emanava vibrações ruins. Dentro dele, um servo demoníaco ajoelhou-se diante de Cecília Sama, informando que um humano havia sido detectado no portão do castelo. Sentada no trono, uma mulher voluptuosa se encantava com a aparição do humano e corou ao imaginar o intruso. Do lado de fora, Karna se perguntou por que haveria uma estrutura enorme no meio do nada. Ele tocou as frias grades de metal. A marca mágica em sua mão reagiu com uma violenta resposta elétrica. Mantendo a compostura, ele calculou que a entrada estava coberta por uma poderosa barreira. Arregaçando as mangas, o jovem não recuou. Quem construiu esse castelo queria manter as pessoas do lado de fora, o que significava que havia uma grande possibilidade de haver tesouros valiosos escondidos lá dentro. Karna tocou na barreira fria e lançou um feitiço de envelhecimento. Em um instante, ele desintegrou a entrada do castelo, corroendo o metal completamente. O espírito antigo ficou impressionado com a forma como ele manipulava o tempo. Ele improvisou e, surpreendentemente, deu certo. Agora, ele podia finalmente entrar no castelo sinistro, animado com a perspectiva do saque. Se não fossem seus aguçados instintos de combate, ele não teria notado a presença estrangeira no portão. Karna deu um salto quando um raio de cor roxa atingiu o chão com força. Um servo o encontrou na ponte. O demônio ficou realmente fascinado com o garoto que conseguia desviar dos raios com agilidade. Com uma esfera de trovão nas mãos, ele elogiou a rapidez impressionante do jovem. Neste mundo, um demônio é um ser que recebe uma marca dos deuses externos, ao contrário dos humanos, que recebem a sua dos deuses do céu. Isso tornava os demônios residentes permanentes do mundo das trevas. Assim, Karna perguntou ao servo por que um demônio estaria em um lugar como aquele. O servo aterrissou e devolveu a pergunta ao jovem. Uma criança humana não tem nada que ficar perambulando por esse castelo. Muito menos romper a poderosa barreira e invadir seu interior. Esse domínio era de Lady Cecília Ishafirus, uma das 7 grandes senhoras demônios. Ao ouvir a proclamação dos servos, Karna ficou confuso e tropeçou em suas palavras, dizendo que não sabia de quem era o lugar. Mas o castelo de um Lorde Demônio não deveria ser inacessível por uma missão normal? O servo, furioso, achava que o jovem fingia ignorância. Mesmo assim, ele mostraria a esse intruso o terror eletrizante de Belphegor, o servo mais leal de Lady Cecília. Então, ele é um idiota. Apontando as mãos para Karna, o trovão violeta do desespero estalou com um caos destrutivo. A técnica iluminou toda a área, obscurecendo Karna. Belphegor fez uma careta, pensando que havia eliminado o intruso fraco com um único tiro. Ele sempre teve orgulho de seu trovão violeta do desespero. Concedido por Nodens, um humano se transformaria em pó com o menor toque. Porém, em vez de um cadáver, havia uma figura de pé.
Belphegor ficou realmente surpreso. Deveria ter sido fácil. Mas o jovem estava completamente ileso após enfrentar o raio. Uma voz áspera afirmou que Belphegor estava usando um milagre que ele havia concedido. O espírito que acompanhava Karna era o deus Nodens. Ele afirmou que não permitiria que seu poder fosse usado contra seu mestre. Belphegor estava perplexo, pois jamais tinha visto um deus antigo. Se fosse real, por que ajudaria um humano? Karna e Nodens não deram atenção ao servo. O jovem elogiou o ancião por sua incrível presença, e Nodens riu, dizendo: foi uma longa jornada. Tempo atrás. Belphegor ficou totalmente atônito com a visão do impossível. Um humano estava comandando um deus na frente dele. Quem diabos é esse garoto, e qual é a sua função? Nodens se voltou para seu mestre e pediu desculpas por algum poder mágico, e Karna alegremente estendeu a mão para doar um pouco. Ao conectar suas piscinas mágicas, Nodens despertou o poder latente do relâmpago dentro de seu corpo, enchendo os arredores de energia supercarregada. O servo acabou de perceber o quão tola foi sua postura de antes. Nodens segurou seu raio e pediu que o jovem observasse, pois essa seria uma excelente oportunidade para demonstrar o verdadeiro poder do trovão violeta do desespero. Com um arremesso rápido, o servo de mais alto nível do Lorde Demônio foi consumido pelo trovão furioso, chocando-o profundamente. O ataque foi tão poderoso que quase engoliu o castelo inteiro com sua luz devastadora. Quando o trovão diminuiu, Belphegor era uma vítima queimada e paralisada no chão. Nodens voltou ao seu modo adorável, enquanto Karna elogiava o avô por seu desempenho. Com um sorriso, decidiu seguir ao castelo, já que o primeiro obstáculo caiu. Mas antes de avançar, uma voz feminina surgiu atrás dele, elogiando o sábio por algo interessante. Karna não sabia o que sentia, mas não conseguia se mover com a pressão da mulher. Lutou contra o medo de pular e se virar, mas ela garantiu que não precisava ficar tão atento. Se agisse como se ela fosse inimiga, os sentimentos dela seriam feridos, e ele não queria isso. Até o velho deus Nodens reconheceu a aura poderosa da mulher. Não há como errar. Essa gatinha voluptuosa era o infame Lorde Demônio. Com um tom casual, ela perguntou o nome do jovem, e Karna Necromose se apresentou com relutância, gravando o nome em sua memória. Cecília Israfires, a luxuriosa Lorde dos Demônios, curvou-se à sua altura e ofereceu a Karna um emprego para servir sob sua bandeira. Servir ao Lorde dos Demônios parecia ridículo, mas ela realmente o queria em sua equipe, porque Cecília gostava de como ele lutava contra sua serva. Karna limpou a mão do rosto dele e se manteve corajosamente firme. Tropeçando em suas palavras, ele rejeitou a oferta. Quando lhe perguntaram o motivo, ele respondeu que as pessoas costumam achar sua necromancia assustadora. Então, ele provavelmente seria expulso desse novo emprego pelo mesmo motivo. Cecília viu e ouviu a tristeza nas palavras de Karna, e imediatamente entendeu o que ele estava passando. Pegando as mãos dele, o Lorde Demônio afirmou que os humanos não têm olhos para o talento, o verdadeiro talento, porque para ela, um ser que está para a Rainha dos Demônios, a necromancia de Karna é linda, a magia mais maravilhosa. Ela quer Karna ao seu lado para ver essa beleza. Karna estava cedendo, mas se sentia desconfortável, pois aceitar significaria trair sua humanidade. Ele não podia, pois tinha uma família preciosa para proteger em sua cidade natal. Além disso, precisava ganhar mais dinheiro para dar aos avós uma vida mais fácil. Cecília sorriu maliciosamente e ofereceu um bônus de 2 milhões de ouro e um salário anual de 20 milhões. Jogar esses números como se fossem nada era diabólico. Os olhos de Karna brilharam com a perspectiva das moedas, mas o mais atraente foi a segurança de sua família. Com todos esses benefícios, Karna aceitou o trabalho e foi contratado pelo Lorde Demônio da Luxúria. Com a aceitação da oferta de emprego, Cecília deu as boas-vindas a Karna em seu enorme castelo. Mas antes de entrarem, ela queria lhe pedir um favor. Por uma questão de paz e conveniência, ele precisava usar o que parecia ser uma máscara de dragão antes de entrarem no local. Mesmo que ele tenha sido pessoalmente observado pelo Lorde Demônio, muitos demônios ainda se oporiam à adição de um humano à equipe. Karna perguntou se isso era porque ele já havia feito algo errado, mas ela o tranquilizou dizendo que não era culpa dele. Seu servo fiel também acordou do estupor, mas estava paralisado. Belphegor se sentiu traído ao perguntar à mestra por que aceitar um humano. Ela não se irritou, apenas agachou e deu um tapinha na cabeça dele, elogiando-o pelo bom trabalho. Dos demônios, Belphegor deveria entender melhor a decisão dela. Afinal, ele lutou diretamente contra o jovem. Qualquer um veria que Karna iria. Seria um grande trunfo para o exército dos demônios. Por isso, ela precisava que Belphegor mantivesse em segredo a identidade humana de Karna. No início, ele relutou um pouco em engolir a pílula difícil, mas acabou cedendo. Sob o olhar gentil do Senhor dos Demônios. Karna falou, perguntando se os demônios odeiam os humanos. Parecia que o garoto ainda não tinha uma visão de mundo contaminada. Ele não sabia por que a guerra eterna continuava,
Então Cecília decidiu lhe contar uma pequena história do passado. Há tempos, os antigos deuses, há muito, deuses antigos desceram para vencer dragões que dominavam a humanidade. As pessoas, salvas, adoraram esses deuses. Mas, movidos pela ganância, roubaram o poder dos deuses e os selaram. Um deus, Bastet, criou demônios do ódio aos humanos antes de ser selado com as outras divindades. Os demônios herdaram a malícia e o ódio de seu criador. É por isso que eles odeiam os humanos até os ossos. Essa foi a primeira vez que Karna ouviu esse lado da história. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco culpado por ser um humano, mas Cecília o incentivou a não olhar apenas para o lado ruim da história. Embora seu início tenha se originado da ganância pelo poder, a humanidade também moldou muitas culturas bonitas em torno da bondade e do amor. Os humanos criaram seu caminho e não devem ser definidos pelo passado. Ao ouvir isso, Karna se sentiu melhor. Não sabia seu papel na lista do Lorde Demônio, mas queria dar o melhor. Faria de tudo para enviar dinheiro para casa. Então perguntou ao chefe o que fazer. Cecília riu, apreciando seu entusiasmo. Belphegor abriu o portão do castelo e pediu a atenção de todos. Ele apresentou o novo camarada mascarado como um magnífico demônio que o derrotou sob comando de um antigo deus. A equipe do castelo estava cética, sentindo um leve cheiro humano, mas as palavras de Lord Belphegor tinham peso. O servo mais graduado não ajudava a convencer que Karna era um deles. Todos observaram enquanto o novo rapaz caminhava diretamente atrás do Lorde Demônio. Ao chegar às câmaras internas do castelo, ela divulgou seu plano para que Karna se tornasse um renomado general demônio que lidera todos no exército dos Lordes Demônios. Mas, por enquanto, ele teria que se contentar em servir ao lado dos Lordes Demônios para ganhar um pouco mais de experiência. Além disso, quando estivessem apenas os dois, ele poderia se sentir à vontade para remover a máscara de dragão para ficar mais confortável. Ela abriu a porta e deu a primeira tarefa a Karna: arrumar seu quarto bagunçado. Cecília sorriu timidamente, enquanto Karna e seus espíritos ficaram sem palavras. Ele olhou curioso para o Lorde Demônio, que desviou o olhar envergonhada. Ele perguntou como a bagunça ficou tão ruim, e se ela era péssima faxineira. Ela não suportou ouvir mais, e o impediu de continuar. Ela insistia que sempre tentava fazer tudo certo, mas seu quarto sempre ficava bagunçado. Karna estava ganhando milhões, então deveria limpar bem. Agora, o quarto do Lorde Demônio também seria seu trabalho. Curioso, ele perguntou por que não escolher alguém entre os demônios servos do castelo. Qualquer subordinado leal ficaria feliz em fazer isso. Ela respondeu que isso era impossível. Segurando a mão de Karna, ela insistiu que esse trabalho só poderia ser confiado a ele e somente a ele. Ouvir essas palavras fez com que o jovem se sentisse importante, como se ele tivesse sido necessário de uma vez por todas. Então Karna se animou e prometeu fazer o melhor que pudesse. Cecília adorou sua dedicação extraordinária. Ao sair da sala, ela acrescentou que voltaria à noite e que estava ansiosa pelo progresso dele. Karna observou seus companheiros espirituais e tomou uma decisão. O caos era realmente assustador, mas ele não estava sozinho. De forma surpreendente, seu plano para começar a limpeza era pegar um livro que estava no chão e começar a ler. O velho Nodens questionou sobre esse plano de leitura, e Karna assegurou que não era uma brincadeira. Entender a cultura dos demônios ajudaria na limpeza. Ele queria criar o quarto ideal para Cecília com base no que ela gostava. Sozinho levaria muito tempo, então usou espíritos para investigar. Fantasmas pegaram livros e transmitiram a Karna por ectoplasma. Aprendizado era uma habilidade excelente. Ver o jovem levar sua mente ao limite, o velho Nodens o lembrou de não se esforçar demais e rápido demais. O velho deus estava preocupado com a possibilidade de o garoto superaquecer ao tentar memorizar tudo de uma vez. Mas sua preocupação acabou sendo infundada, pois Karna memorizou todo o catálogo de livros em apenas alguns minutos, chocando até mesmo o velho deus. Graças à ajuda dos fantasmas, ele foi capaz de absorver tanta informação tão rapidamente, então ele os agradeceu apropriadamente. Com a planta da cultura dos demônios, ele pôde limpar o quarto à vontade. À noite, Cecília abriu a porta e viu uma cena diferente de horas atrás. Cada canto brilhava, polido e limpo. O quarto estava idealmente organizado, tudo sob medida. Karna acreditou seus companheiros espirituais. Graças ao trabalho árduo deles, ele conseguiu terminar em pouco tempo. Apreciando seu novo quarto, o Lorde Demônio voltou-se para Karna e os fantasmas para agradecê-los adequadamente. O jovem realmente havia superado suas expectativas, e ela estava feliz por ele ter entrado em sua vida. Exibindo um sorriso genuíno e brilhante, Karna estava feliz por poder ajudar. Ele também fez uma pergunta que teve enquanto extraía informações de todo o catálogo de livros. Ele perguntou se Cecília lia livros de humanos. Karna havia encontrado alguns livros de autores humanos embaixo da cama do Lorde Demônio. Então ele tomou a iniciativa de organizá-los na estante junto com outros livros.
Quem poderia imaginar que o Lorde Demônio da Luxúria se interessaria por biografias humanas, coleções de poesia, livros de culinária e, o mais surpreendente de tudo, romances? Ouvir a divulgação de seu maior segredo fez com que o Lorde Demônio ficasse irritado. Suas bochechas coraram intensamente. Ela queria se defender. Mas ela não conseguia pensar em um motivo para estar lendo romances. Quando Karna lhe perguntou se ela gostava de humanos, Cecília perdeu seu comportamento dominante e sensual de sempre. Ela pegou os livros das mãos dele e pediu a Karna que mantivesse seus gostos em segredo de todos os outros. Só que seu maior sonho era criar um mundo onde demônios e humanos pudessem viver felizes, preservando suas respectivas culturas. Ela estudava a cultura humana com grande intensidade. Descobriu que várias coisas humanas eram estranhas aos demônios, como a santidade do amor e do casamento. Por isso, os romances lideravam sua coleção de livros. Cecília se sentia envergonhada pelo fato de que seu novo subordinado já soubesse quem ela realmente era. Colocando o livro em sua mão de volta em seu lugar, ela deliberadamente fechou o espaço entre eles. Esse garoto travesso tinha visto tudo. Ela se escondeu desesperadamente por um longo tempo. Não era justo que ele a conhecesse, e ela não o conhecesse. Sem dar a Karna 1 centímetro para se afastar de seu corpo, o jovem de sangue vermelho se esforçou para se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse os enormes globos à sua frente. Com um olhar nebuloso e sedutor, o Senhor Demônio da Luxúria expressou seu desejo de saber mais sobre Karna Necromose. Ela moveu as mãos até o ombro dele. Ambos estavam vermelhos. Então, ela perguntou como ele fez um contrato com os deuses antigos. Parecendo desapontado, ele perguntou se era só isso que ela queria saber. Passando as unhas pelo pescoço, ela provocou perguntando o que Karna imaginava. Ele insistiu que não pensava em nada, mas seu rosto mostrava outra coisa. Hoje, ele chama esses velhos deuses de avós. Esses seres poderosos, incluindo Nodens, eram seus vizinhos. Intrigada, Cecília pediu mais detalhes. Tudo ocorreu após ele receber sua marca na cerimônia. Seus avós foram enganados a comprar terra. Cercados por espíritos, temiam que, sem expandir a fazenda devido ao miasma, teriam dificuldades para fazer face às despesas. O casal de idosos não queria preocupar o neto em um momento crucial da vida dele. Por isso queriam resolver as coisas sozinhos. Mas Karna sabia. Ele sabia o tempo todo. O garoto não queria deixar esse problema para seus avós idosos resolverem sozinhos. Assim, em uma noite, quando ambos estavam dormindo, sobrecarregados por problemas financeiros, Karna saiu de casa para pensar em algo. Sozinho, ele escalou a cerca e correu pelo terreno vazio. Expandir a fazenda deixaria seus avós felizes e aliviaria problemas financeiros. Ele queria retribuir por tê-lo criado, custasse o que custasse. Com sua nova marca, ele retribuiria o favor de uma vida. Embora a necromancia não purifique maldições, ele podia reunir e dispersar espíritos vingativos. Canalizando o poder dos mortos em sua mão, ele tocou o solo árido e liberou a dispersão de rancores. O poder da necromancia se espalhou por todo o solo, proliferando por toda a terra infértil. Para a surpresa do jovem, parecia haver algo estranho logo abaixo, onde ele lançou seu feitiço, sem qualquer aviso ou sinal de fragilidade. O pedaço de terra em que ele estava desabou, fazendo Karna despencar na escuridão sem fim. O buraco era tão profundo e a queda era tão longa que aterrissar lá embaixo poderia significar morte certa. Felizmente, ele foi rápido e imediatamente extraiu o poder de sua marca. Usando sua magia necromântica, ele lançou uma almofada de lodo no local de pouso para suavizar o golpe. Graças ao seu raciocínio rápido, Karna aterrissou no fundo do poço em segurança. Olhando para cima, ele não conseguia acreditar que um buraco tão grande e escondido estivesse na terra de seus avós. Ao virar a cabeça, ele avistou uma pequena pirâmide com uma arquitetura impressionante, que se assemelhava a uma masmorra. Por que haveria uma estrutura tão grande embaixo das terras agrícolas? Essa pergunta o deixava intrigado. Talvez fosse a origem da maldição, atraindo espíritos e impedindo que a colheita prosperasse. Quando tentou se aproximar, um velho com um tridente apareceu e ordenou que ele parasse. Essa foi a primeira vez que ele encontrou o velho deus Nodens e um dragão que guardava a masmorra. Sem nenhum sinal de medo, Karna perguntou ao velho quem ele era. Nodens apresentou a si mesmo e aos outros residentes dessa masmorra, oculta como espíritos divinos. Este lugar é seu local de descanso, seu cemitério. Ao ouvir que havia acabado de se deparar com o túmulo dos deuses, Karna entrou em pânico, como qualquer pessoa em sua posição. Levantando o tridente de raio na direção do rosto do jovem, Nodens afirmou que aquele não era um lugar para... O garoto deveria ir embora imediatamente. Karna podia estar tremendo de medo, mas não podia simplesmente ir embora. Quando saiu explicitamente para retirar a maldição da terra, Nodens levantou seu tridente, e ao ouvir outro humano desafiando-o como um deus, sentiu-se bastante nostálgico. Ele encarou isso como um desafio formal, e seu relâmpago violeta desesperado se espalhou por todo o lugar.
Antecipando o arco de relâmpago, Karna respondeu adequadamente, anulando o ataque elétrico com a propagação de seu almofada de lodo. Infelizmente para o garoto, um pouco de sujeira escorrida e lamacenta não era suficiente para deter o ataque característico de um deus. O desesperado raio violeta atravessou o lodo e deu ao garoto o beijo da morte eletrizante. Ele ficou paralisado com o ataque. Nodin permaneceu de pé, sem sequer suar. Exatamente quando o velho deus estava prestes a se recolher ao túmulo. Confiante de que o garoto estava morto, Karna se levantou lentamente. Ele aproveitou a chance para lançar balas de lama, enquanto o deus antigo estava de costas. O ataque falhou contra a parede de raios violeta de Nodin. Suportar e devolver ataques era exaustivo. Até o velho deus se surpreendeu que a criança mortal ainda estivesse de pé. Então decidiu se engajar em uma troca de ataques mais rápida. Seus ataques casuais eram neutralizados a cada passo. Karna lutou, mas seus ataques de lama bem cronometrados foram bastante eficazes. Ao final de seus rápidos confrontos, o velho deus parou em seu caminho, surpreso com a resistência do garoto. O que poderia levar um garoto a tal ponto? Qualquer prodígio comum teria desistido assim que visse um deus antigo. Mas esse garoto estava lutando com unhas e dentes, não importando o dano que sofresse. A motivação que impulsionou Karna foram os rostos tristes de seus avós. Sempre que eles olhavam para a terra árida, ele resolveu fazê-los sorrir, e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger esses sorrisos. Com seu poder, ele prometeu acabar com a maldição da terra. Nodens interrompeu sua enxurrada de ataques para comentar que o garoto tinha bons olhos. Olhos bondosos. Nodens e os outros espíritos divinos se aproximaram de Karna. Os deuses antigos achavam que, se eles acompanhassem a jornada desse garoto, poderiam testemunhar algo interessante ao longo do caminho. E foi assim que ele acabou fazendo um contrato com seu avô Nodens. Esse velho deus também empresta ocasionalmente a magia praticamente ilimitada de Karna para materializar uma forma física. Até agora, o contrato deles foi além de um acordo comum. Os antigos deuses praticamente veem o doce garoto como seu neto. Já a Lorde Demônio Cecília estava curiosa sobre a masmorra onde as almas divinas foram seladas. Nenhum texto antigo indicava a localização. Mesmo assim, Karna a encontrou e quebrou o selo ileso. Esse jovem superou as altas expectativas de Cecília. Vendo-a atônita, Karna perguntou se algo estava errado. Ela deu um tapinha na cabeça dele e garantiu que estava tudo bem. Cecília o olhou diretamente nos olhos e expressou sua gratidão por compartilhar sua história. Sua intuição estava certa. Esse jovem daria um ótimo general demônio. Para que seu exército dê os primeiros passos para que isso aconteça, ele precisará de seu próprio território. Então, o Lorde Demônio abriu um portal de teletransporte com um aceno de mão. É hora de fazer uma pequena viagem para inspecionar como será o novo lar de Karna. O portal que o Lorde Demônio criou era uma linha direta para uma masmorra ameaçadora chamada Onis Cavernous. Lá dentro, havia soldados magros correndo para salvar suas vidas, lamentando a decisão de ousar entrar nesse lugar amaldiçoado. Um cavaleiro loiro se manteve firme enquanto a caverna tremia com os passos pesados do chefe da masmorra. Essa fera colossal era a guardiã desse lugar há tanto tempo, e ainda havia tolos que ousavam desafiar seu poder. Assim, ele nunca ficava sem presas para caçar. A cavaleira loira ergueu sua lâmina. Ela nunca perdoaria esse demônio por ter tirado tanto de seu reino. Avançando, ela brandiu sua espada com a intenção resoluta de matar. Mas o orc sacava a arma muito mais rápido do que ela. Mesmo que a clava de metal com espinhos fosse muito mais pesada, ela foi forçada a transformar seu ataque feroz em uma manobra desesperada e defensiva. O cavaleiro loiro tentou evitar, mas o golpe do orc foi forte demais. Metade do corpo foi destruída, armadura rachada, órgãos desorganizados. O orc cruel a pegou pelos cabelos, gostava de mulheres treinadas. Elas eram as mais bonitas e saborosas. Levantando-a, queria mostrar que humanos eram apenas comida de demônio. Mostrando suas presas afiadas, capazes de esmagar o crânio e os ossos mais duros, ele incitou o cavaleiro a ceder e desistir. O medo tomou conta de sua mente. Ela poderia ter sido corajosa antes, mas a imagem de ser comida viva era demais. Antes que o orc conseguisse dar uma mordida decente no cavaleiro, uma energia mágica entrou na caverna vinda de cima. 3 tiros de Necro Bullet Ghost interromperam a refeição do orc, empurrando-o para longe de sua presa. Pego de surpresa, o monstro colossal se deitou no chão com dor. O cavaleiro pensou que estava salvo. Os reforços do reino haviam chegado, mas ela estava enganada. Quem interrompeu o orc foi Karna em sua máscara de dragão, montado em cima de crânios voadores. Ele estava aqui para assumir o controle da masmorra. Essa era sua primeira missão real como inimigo da humanidade. Há alguns minutos, o Lorde Demônio e seu novo empregado chegaram à entrada da caverna do Oni. Cecília explicou que se tratava de uma masmorra no território dos Senhores dos Demônios Gananciosos, perto de um reino humano. Ela queria que Karna fosse até lá e derrotasse o general demônio responsável. Eles basicamente vieram aqui para colonizar uma masmorra. Cecília explicou que os ogros dessa masmorra haviam atacado repetidamente o reino vizinho, aterrorizando seu povo até o fim. Se eles levassem a sério o sonho dela de unir as culturas humana e demoníaca, não poderiam permitir que esse tipo de reclamação crescesse. Se tivesse outra escolha, Cecília não faria algo tão vigoroso.
Mas esse seria o primeiro passo para criar um mundo onde humanos e demônios pudessem viver felizes. Isso nos traz de volta ao presente, onde o general demônio ogro se levantou rindo do anúncio da aquisição por Karna. Ele se apresentou, Bellows, o feroz general demônio do Lorde da Ganância, era uma verdadeira fera com uma força absolutamente invencível. Ver a marca naqueles músculos impressionantes chocou profundamente o jovem. Karna sabia muito bem que não podia, de forma alguma, baixar a guarda contra um inimigo tão poderoso. Sem dar qualquer resposta, Bellows ergueu sua clava de metal, pronto para esmagar o intruso. Em resposta, Karna ativou sua marca e chamou um de seus deuses contratados para emprestar seu poder. Era a encarnação das chamas. O volume da forma de bola espiritual do velho deus se chocou contra a proeza física anormal do Fole. O cavaleiro ferido na lateral da caverna quase foi pego pela explosão de fogo. Bellows também não conseguia acreditar em seus olhos. Pela primeira vez em algum tempo, ele foi derrotado em uma batalha de força bruta. O intruso utilizou a mão em chamas para agarrar a clava cheia de espinhos, interrompendo o ataque. Karna afastou a arma como se fosse leve como uma pluma. Ele observou seu punho, coberto pelo poder de Vol, com certa hesitação. A encarnação das chamas lhe assegurou que não seria derrotado pelo orc que estava diante dele. Karna confiava em Vol, mas avisava o deus para ter cuidado. O inimigo era poderoso, e ele sentia que Bellows poderia acelerar o ritmo. Com raiva acumulada, o próximo ataque do orc seria ainda mais potente. Bellows pensava que tinha se contido. Se atacasse com seriedade, uma criança jamais conseguiria parar seu ataque. Então, ele brandiu sua clava mais uma vez, só que dessa vez, ela estava infundida com o poder do golpe da terra. Karna se preparou e pediu a Vol que fosse com tudo. O velho deus concordou. Extraindo ainda mais poder de sua marca mágica, Karna manifestou uma chama ainda maior de chamas ardentes. Pegando emprestado o arsenal de fogo de Vol, ele liberou a chama de Kegatsuchi. O calor intenso avançou, faminto para devorar o general demônio. Assim que atingiu a fera, sua pele foi imediatamente queimada, e suas terminações nervosas foram sobrecarregadas pela sensação de agonia abrasadora. Foram necessários apenas alguns segundos para queimar completa e totalmente o chefe da caverna do Oni. Quando as chamas começaram a se dissipar, Karna se deparou com uma imagem confusa. Ele pensou que o monstro havia desaparecido ao usar uma habilidade furtiva, mas Vaal explicou que ele havia explodido o general demônio completamente, juntamente com os arredores imediatos, sem deixar rastros. Karna ainda se recusava a acreditar que eles haviam despachado um general demônio sob o comando dos 7 grandes senhores demônios. Não poderia ser tão fácil conquistar uma suposta potência. Então, por segurança, ele usou uma busca fantasma para examinar a área e ver se o Fole ainda estava por perto. Enquanto isso, o cavaleiro ferido encontrou um canto para se esconder. Ela prendeu a respiração e fez o possível para apagar sua presença, com medo de ser o próximo alvo. Para ela, esse demônio negro era pior que o demônio orc da caverna do Oni. Assim que achou seguro, correu para avisar o herói sobre o que ocorreu nesse lugar amaldiçoado. Ela estimava que um novo Lorde Demônio poderia ser coroado. Karna, vendo através de seus fantasmas, achou estranho não encontrar Foles. Ele finalmente desistiu de pensar que o monstro tinha escapado de sua detecção. Sozinho na masmorra, ele remove a máscara de dragão e decide informar Cecília. A chefe, que estava observando a luta à distância, apareceu para elogiar Karna por ter conseguido tomar a caverna do Oni. Em vez de comemorar, Karna se sentiu péssimo, pois ainda acreditava que o general demônio havia escapado devido ao seu ataque frouxo. Cecília brincou com ele, dizendo que deixar o inimigo escapar foi realmente descuidado da parte dele. Sabendo muito bem que o orc desapareceu sem deixar rastros, o jovem ficou chateado por não ter cumprido a missão com perfeição. Mas Cecília estava mais concentrada no fato de ter acabado de testemunhar o feitiço proibido do antigo deus Volvados. O Hinoka Gutsuchi é uma técnica usada nos mais altos escalões de destruição. É a primeira vez que um Lorde Demônio como ela testemunha algo tão poderoso. Então, ela se perguntou quanto poder esse jovem tinha escondido dentro dele. Só de pensar no potencial dele, ela já ficava animada. De qualquer forma, é hora de voltar aos trilhos e dar o próximo passo para se tornar um general demônio oficial. Cecília tirou uma gema de diamante roxa e a entregou a Karna. Era o símbolo de um mestre de masmorra oficial, o corpo de masmorras. Pegando a joia em suas mãos, o jovem confuso perguntou para que servia aquilo. O Lorde Demônio explicou que, com essa joia, ele poderia criar livremente um labirinto, um castelo, ou qualquer outra coisa que pudesse imaginar, para moldar uma masmorra digna de um general demônio servindo sob seu comando. Portanto, agora ele poderia criar o cômodo ideal para marcar seu território. Isso melhorou o humor de Karna rapidamente. Ele gostou da ideia de construir seu próprio espaço do zero. Se você olhasse para fora da caverna do Oni, veria as consequências do terrível ataque de Karna. Um buraco em chamas maior do que a própria entrada da masmorra. O jovem levantou o núcleo da masmorra e se concentrou em visualizar sua primeira construção de masmorra. O solo à sua frente se deslocou e se elevou, gerando lápides por toda parte,
Com um sorriso no rosto, ele proclamou que sua primeira estrutura estava finalmente pronta. Um monte de túmulos. Ele estava muito orgulhoso de seu cemitério. Cecília perguntou por que ele havia escolhido algo tão sinistro. Ele explicou que a magia de necromancia apenas cria isso. Animado, ele abriu a porta e convidou o chefe para ver o interior, que ele achava aconchegante e bonito. O quarto foi um espetáculo e tanto. Até mesmo o Lorde Demônio da Luxúria, que está acostumado a ver estruturas luxuosas, ficou surpreso ao ver um quarto tão bonito. A parte favorita de Karna que ele projetou foi a almofada macia e monstruosa que ele recebeu no meio do quarto. Enquanto ele desfrutava de seu novo espaço, Cecília pediu educadamente o núcleo da masmorra emprestado, apenas por um momento. Ele devolveu a gema a ela de bom grado e perguntou o que estava acontecendo. Ela afirmou que, se ele desaparecesse, ela ficaria sem alguém para cuidar de suas necessidades, e isso não pode acontecer. Então, para remediar esse problema, ela usou o núcleo da masmorra, extraindo seu potencial melhor do que Karna. Usando sua rica magia espacial, ela abriu um círculo mágico para servir como um portal no meio da sala aconchegante. Ao ver o rosto surpreso e alarmado de Karna, Cecília explicou que acabara de criar uma rota direta para seu quarto. Piscando sedutoramente, suas palavras soaram muito sedutoras naquele momento. O jovem não era imune ao charme do Senhor Demônio da Luxúria, mas ele ainda é um jovem ingênuo, e não consegue lidar com a possibilidade de ter acesso ilimitado ao quarto de Cecília. Ela calou as preocupações dele com um dedo em seus lábios. O Lorde Demônio insistiu no portal porque confiava totalmente em Karna. Cecília então o provocou por planejar algo mais com o portal. Com um olhar brincalhão e travesso, parecia que ela realmente gostava de ver Karna se contorcer sob seu toque suave. O coração do jovem não conseguia aguentar tanta provocação. Ele tentou protestar, mas ela o tratou como se fosse um bichinho adorável. Chega de demônios sedutores, disse ele. Vamos ver a guilda da capital real. O cavaleiro que sobreviveu à terrível caverna de Oni se reportou à guilda. O homem estava animado com o herói aceitar o pedido, mas o bastardo só faria por uma boa recompensa. Criaram um cartaz para o inimigo que derrotou o general da ganância com um golpe de fogo. Um oponente formidável. A capital acha que só um homem pode fazer isso. Aquele no auge dos limites humanos. Esse homem sorriu ao ouvir sobre um trabalho que exigia suas habilidades. É claro que estamos falando do herói narcisista e golpista, e de seus dois horríveis companheiros de grupo, o insuportável mestre de batalha e o irritante cavaleiro sagrado. O herói brincou dizendo que eles poderiam pegar essa missão como um aquecimento antes de começar oficialmente a subjugação do rei demônio. O homem que pedia ajuda estava animado com o fato de o famoso herói aceitar o pedido, mas o bastardo ganancioso só o faria se a recompensa fosse generosamente grande. Antes de embarcar na importante missão, alguém pediu ao herói que aguardasse um pouco. Ela mencionou que enfrentar um inimigo desconhecido poderia ser extremamente perigoso e que eles deveriam reconsiderar suas ações. O herói, no entanto, riu com confiança, garantindo que não havia motivo para preocupação. Isso porque, graças ao poderoso trampolim Karna Necromus, seu cavaleiro sagrado havia aprendido e estava preparado. O herói se tornou um especialista em magia de ressurreição, garantindo suporte estável. Viu essa missão como chance de brilhar, esperando desafiar um figurão. Achava que a garota guardava rancor por ele demitir o necromante que ela recomendou. A garota com armadura leve para a mobilidade. Aisha olhou o herói com apatia. Karna sentou-se em silêncio dentro de sua aconchegante criação no cemitério, esperando que Lady Cecília atravessasse o portal no meio de seu quarto. Ela estava um pouco atrasada. Isso desapontou o jovem. Ela disse que tomariam o café da manhã juntos, mas talvez não aparecesse. Vol racionalizou dizendo que talvez o Lorde Demônio ainda estivesse dormindo. Nodens propôs que eles fossem acordá-la. Karna se levantou e caminhou até o portal. Parecia errado entrar sem permissão, mas era parte do trabalho, certo? Ele chegou ao quarto do Lorde Demônio com a máscara de dragão e tentou acordá-la. Para sua surpresa, o Lorde Demônio da Luxúria estava de roupas íntimas transparentes. Lady Cecília abriu os olhos, surpresa ao ver uma figura conhecida sobre sua cama. Sem fazer alarde sobre o jovem no quarto, ela fez alguns alongamentos de bom dia, que quase fizeram Karna cair de joelhos. Quando ela adoravelmente limpou a sonolência dos olhos, não parecia um ser poderoso no comando de um enorme exército de demônios. Parecia apenas uma bela e sonolenta senhora. Lady Cecília pediu desculpas por ter dormido demais, e Karna nem se importou com o atraso. Se ele pudesse ver essa vista todas as manhãs, ela se recusou a sair da cama e pediu mais 5 minutos, insistindo que Karna ficasse. Ele teve que persuadi-la, mas conseguiu levá-la ao refeitório. Para se desculpar por ser teimosa, Cecília preparou um café da manhã digno de um rei. A aparência era tão boa que fez Karna duvidar se ele merecia um tratamento tão luxuoso. Cecília lhe garantiu que ele poderia fazer o que quisesse. Essa era uma refeição humana especial preparada pelo chefe de cozinha do castelo. Quando ele finalmente colocou a carne em sua boca, todos os problemas e dúvidas desapareceram.
Enquanto mastigava e mastigava alegremente uma comida tão boa, ele notou um tipo diferente de vibração. Do outro lado da mesa, no prato de Lady Cecília, havia um amálgama horrível de ingredientes de pesadelo se formando. Karna disse que a gosma preta era um pedaço de gosma preta que parecia ter seu próprio ar de morte. Ela não pestanejou ao pegar uma colherada da gosma escura e colocá-la diretamente na boca. Para ela, não havia nada mais delicioso no mundo do que a gosma preta especial em seu prato. Ao ver Karna olhando para ela com espanto enquanto ela estava comendo naturalmente, ela perguntou se o jovem estava curioso. Ela explicou que a comida de demônio é principalmente um transporte para absorver mana. Nunca foi enraizado em sua cultura fazer com que pareça tradicionalmente bom. O gosto não é ruim, mas ela entende que deve parecer que ela está comendo algo nojento aos olhos de um humano. Lembrando-se da época em que o partido do herói o exilou por supostamente ser nojento, Karna não queria dar a Cecília a mesma sensação. Então ele manteve a mente aberta e perguntou se poderia dar uma mordida na gosma preta. Ele queria experimentar a comida de demônio. Ao vê-lo reagir assim, o Lorde Demônio e os deuses ficaram preocupados. Mesmo com a discordância de Noden, Cecília deixou o garoto provar a culinária dos demônios. Com uma colherada, ela levou à boca de Karna. O jovem estava animado e tenso. Ao morder a refeição negra, uma expressão de satisfação surgiu em seu rosto. O Lorde Demônio e seus companheiros espirituais esperaram que Karna terminasse de mastigar e desse seu veredicto. Quando ele finalmente conseguiu engolir a gosma vil, percebeu que estava muito gostosa. Sem esperar que Karna gostasse do que comia todos os dias, Lady Cecília estava nas nuvens. Nodens estava um pouco confuso, pois, na época dele, a comida dos demônios costumava ter um gosto extremamente ruim. Isso pode ter sido verdade antes, mas com o passar dos anos, a cultura dos demônios evoluiu para melhorar o sabor de sua culinária. Ficou palatável até para humanos. Mesmo que pareça bagunçado e assustador. Há coisas boas sob a lama, pensou Karna. O mesmo vale para a comida. Aparência não importa. Ao ouvir o jovem pedir mais e suas palavras inspiradoras, o coração de Cecília pulou. Naquele dia, funcionário e chefe compartilharam uma refeição demoníaca no salão do castelo. Após o farto café da manhã, a construção da masmorra começou. Karna estava animado para melhorar seu domínio. Mas antes de construir, Cecília queria garantir que Karna entendesse a função de uma masmorra. Podem parecer armadilhas mortais, mas são valiosas para demônios reabastecerem mana fora da alimentação. Quando dentro de uma dessas masmorras, a mana usada ou derramada pelos aventureiros humanos que entram na masmorra é reciclada para ser absorvida pelo núcleo. Transformando-se em uma forma potável, o núcleo da masmorra basicamente sustenta os poderosos demônios, sob o comando de Cecília e dos outros senhores demônios. Ele desempenha um papel vital no mundo dos demônios. As masmorras são criadas usando a mana da terra. Portanto, se o núcleo fosse destruído de alguma forma, a mana retornaria à terra, tornando-a fértil para os humanos. A própria existência de uma masmorra esquisita dá aos humanos um motivo valioso para desafiá-la. Ela foi projetada de forma inteligente para atrair aventureiros esperançosos. Isso representa outro problema, pois é necessário defender a própria masmorra, especialmente a Caverna de Oni, uma masmorra localizada na fronteira entre os territórios dos humanos e dos reis demônios, posicionada em uma terra conflituosa. A frequência dos ataques é muito maior. Ao ouvir essa explicação, Karna tomou a decisão de trabalhar arduamente para melhorar a vida de todos. Soltando seus fantasmas no novo domínio, ele os encorajou a se esforçar nas tarefas futuras. Longe da Caverna de Oni, focamos na terra distante da fantasia onde monstros se escondem. Mas, esses monstros terão um despertar rude. O herói e seu golpe de luz sagrada cortaram todos os monstros de nível baixo como faca quente na manteiga, sem suar. Afinal, suas mortes ocorriam em um só golpe. Sorrindo, ele estava muito animado para ir mais longe. A masmorra-alvo estava bem perto. No entanto, seu grupo não estava em boas condições. O mestre de batalha estava discutindo com o cavaleiro sagrado. Ela o repreendia por ter sido ferido por inimigos fracos, o que não era adequado para o escudo de um herói. O cavaleiro sagrado, por sua vez, culpava o mestre de batalha por seu descuido. Aisha teve que sair das sombras e intervir para acabar com a briga. Dizendo às meninas para deixarem a briga para depois, ela perguntou o que elas fariam se um demônio poderoso percebesse suas vozes irritantes. Aisha só queria terminar a missão e nada mais. Ela não queria mais se envolver com esse grupo disfuncional. Mas seus esforços foram recebidos com uma conversa ainda mais irritante do mestre de batalha. Ela culpou Aisha por ter recrutado uma necromante inútil que eles tiveram que expulsar da equipe e que estragou tudo. Aisha fez uma careta. O necromante de que elas estavam falando tinha um selo dourado. Ele teria sido um ativo inegavelmente valioso. O cavaleiro sagrado ainda estava irritado com aquelas convocações de mortos-vivos. As duas senhoras culparam Aisha por ter estragado tudo. Ao ver esse caos, o herói entrou em cena para mediar a situação. Ele admitiu que Karna era um recurso capaz para a equipe naquele momento. Mas se ele deixasse tudo para aquele garoto, como um herói poderia brilhar como deveria? Ele apenas tomou uma decisão racional em seu cérebro narcisista e seguiu em frente com o problema varrido para debaixo do tapete novamente. As moças seguiram o herói até a área rochosa onde ficava a masmorra. Aisha podia sentir a estupidez das palavras do herói a 1 quilômetro de distância.
Esse cara não é nada racional. Diziam que o salvador da humanidade tinha talento para aprimorar habilidades. Se você assistiu até o fim, comente. Dragão para me avisar. Inscreva-se para receber mais vídeos como este. Deixe um like ou um comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.